Queridos amigos, estamos aqui reunidos virtualmente para dar início a uma palestra comemorativa dos 32 anos de fundação do Centro Espírita Ivone Pereira, que foi fundado no dia 14 de janeiro de 1989 e tem sua sede na rua René Lemos Suzano, 104, no bairro dos Ingleses, em Rio das Flores. Hoje nós temos aqui a alegria de ter conosco Marcos Alberto Demário, do Rio de Janeiro, e vai falar para a gente sobre o tema Casa Espírita. E para início de reflexão, nós separamos aqui uma página do livro Bênção de Paz, ditado pelo Espírito Emmanuel, na Seara Espírita. Ora, vós sois do Cristo e individualmente membros desse corpo. Primeira Epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, versículo 27. Em doutrina espírita, é indispensável nos convençamos definitivamente. Todos nós, os seus cultivadores, de que não fomos chamados às construções de espiritualidade para desempenhar a mera função de espectadores. Jamais escorarmos-nos na ideia de imperfeição pessoal para demitir-nos do trabalho a fazer. Observar que as edificações do bem comum, acima de tudo, pertencem a nós, que lhes percebemos a urgência e a necessidade, e não a outros que ainda não despertaram em espírito para considerar-lhes a importância. Não nos queixarmos da falta de orientação no dever a cumprir, porquanto estamos informados com respeito às atitudes que nos competem na esfera da consciência. Não transferir aos amigos, sejam quais forem, a culpa de nossos fracassos ou qualquer das obrigações que a vida nos atribui. Olvidar a sensibilidade ferida e atuar incessantemente para que se realize o bem de todos. Fugirmos de contendas em torno de problemas doutrinários acessórios, mas sustentar o conceito criterioso e sereno na preservação dos valores essenciais. Estimar a posição de todos os companheiros no degrau em que se colocam, sem desprezar a nenhum. Cientificarmos-nos de que o conselho bom, sem o bom exemplo, é comparável à promissória sem crédito, a caminho de protesto, nos tribunais da vida por falta de pagamento. Erguer o esforço da ação construtiva ao nível de nossa responsabilidade, identificável na altura de nossa palavra edificante. Acatar as experiências alheias e aproveitá-las. Resistirmos à influência do mal, sem render-nos à falsa suposição de que não podemos abolir ou diminuir o quadro das provações necessárias. Nunca vivermos tão profundamente mergulhados nos grandes ideais que não encontremos tempo para as demonstrações pequeninas
de entendimento e de afeto. Equilibrarmos os recursos da existência de modo que não sejamos pesados à coletividade a que se vincula a nossa cooperação. Recusar privilégios. Reconhecermos que, se a doutrina espírita nos serve e auxilia de inúmeros modos, é natural que ela chegue até nós, esperando venhamos a conhecer e a praticar a nossa obrigação de auxiliar e servir. Então, com essa página muito profunda de Emmanuel, né, nós vamos fazer então uma pequena prece, pedindo a Jesus que nos abençoe o esforço em segui-lo e rogar-lhe a proteção e o amparo através dos benfeitores espirituais que nos assistem, em especial a inesquecível médium Ivone do Amaral Pereira, que possamos então ter na palavra do nosso irmão Marcos Demário mais um incentivo a prosseguir servindo, em nome de Jesus. Que assim seja. A palavra é sua, Marcos. Muito obrigado, Luiz. É um prazer estar com você, com todos os companheiros do Ivone Pereira, que eu acompanhei o nascimento, na verdade, dessa casa. Então, é com muita felicidade que estou aqui nessa comemoração de aniversário com todos, dando meu abraço fraterno e desejando as bênçãos do nosso Mestre Jesus em todos os corações. Bem, hoje nós vamos abordar sobre a casa espírita, né? E fazer uma abordagem sobre a casa espírita é muito importante, porque nós temos visto dentro do movimento espírita e fora dele, já que nem todas as instituições espíritas são adesas ao chamado movimento de unificação dos espíritas. Mas, enfim, nós temos visto muito alguns desvios de finalidade dos centros espíritas. Lembrando que Allan Kardec, nas páginas da Revista Espírita, que é uma publicação muito importante, ele nos faz uma advertência de que o centro espírita, a mediunidade de cura, e, portanto, o chamado tratamento espiritual, não existem para substituir a medicina. Mas parece que nós não temos entendido muito bem isso. E como eu percorro o Brasil, claro que não nesses tempos de pandemia, mas antes, já me deparei com centros espíritas que são, na verdade, verdadeiros hospitais. Tem mais camas, macas, médiums para dar passe para tratamento espiritual que qualquer outra coisa. Não que o tratamento espiritual não seja importante, não que ele não faça parte das atividades do centro espírita, mas não é o mais importante, não é a prioridade, porque o espiritismo surgiu a partir do lançamento do Livro dos Espíritos, em 18 de abril de 1857, para alavancar a transformação moral da humanidade. Transformação moral é essa que só pode acontecer através da transformação moral dos seres humanos, das pessoas. Como disse certa vez um benfeitor espiritual, nós só podemos melhorar o mundo nos melhorando. Essa é a grande senha. Portanto, a grande finalidade do centro espírita é entregar às pessoas que ali adentram o espiritismo, com as suas
bases, seus princípios, mostrando que o Espiritismo não é simplesmente uma religião, mas que o Espiritismo é uma filosofia espiritualista de graves consequências morais. É uma doutrina que nos mostra que a vida continua após a morte e que, portanto, nos entrega esse grande esclarecimento, essa grande consolação da vida futura, da imortalidade da alma que nós somos. E a nossa grande preocupação é combater as nossas más tendências, ou más inclinações, ou, num linguajar mais atual, é fazer o trabalho de combate aos nossos vícios e paixões. O centro espírita precisa fazer isso. Ou seja, precisa ter serviços que atendam às necessidades dos seus frequentadores, dos seus trabalhadores, mas sem desvirtuar a doutrina. Então, nós temos, por exemplo, que dar prioridade ao estudo do Espiritismo. Como ser espírita sem conhecer o Espiritismo? Isso é simplesmente impossível. Não tem como. Porque se nós olharmos para outras doutrinas, nós vamos ver que você não pode ser um judeu se você não conhecer o judaísmo. Então, não pode se afirmar verdadeiramente um católico sem conhecer o catolicismo e assim por diante. E a mesma coisa em relação ao espiritismo. Então, quando nós entramos no centro espírita precisa nos acolher e precisa nos passar o que é o espiritismo, para que nós possamos compreender o papel do centro espírita e compreender também o papel do espiritismo. Então, as reuniões públicas de palestras são muito importantes. Os grupos de estudo do espiritismo, o chamado estudo sistematizado do espiritismo, devem ser prioridades do centro espírita. Mas também temos que lembrar que Kardec dá uma grande ênfase a isso, que o espiritismo também é uma doutrina cristã, porque ela se baseia nos ensinos morais do nosso Mestre Jesus. Ou seja, nós temos o Evangelho como uma base. Ora, se temos o Evangelho como uma base, também deve ser prioridade da Casa Espírita a chamada evangelização da infância e da juventude. Porque nós estamos recebendo diariamente toda uma nova geração de espíritos que reencarnam e que estão clamando por conhecer o Evangelho, que estão necessitados de Jesus em seus corações. Então, os dirigentes da Casa Espírita precisam fazer esforços em priorizar a evangelização. Nós estamos passando, na atualidade, por uma grave crise moral. Nós estamos debatendo valores que devem reger o nosso existir. Nós estamos discutindo a regra de ouro da educação, porque precisamos aprender a fazer ao outro somente aquilo que desejamos que o outro nos faça. Estamos em verdadeiros embates sobre a ética, a empatia, que é saber se colocar no lugar do outro. O Espiritismo tem tudo para nos direcionar, mas é preciso, então, que a Casa Espírita priorize isso e me dê um alicerce para que eu possa ter um ideal superior de vida, para que eu possa crescer moralmente e espiritualmente e fazer uma boa influência sobre a sociedade. Por isso, voltemos lá a Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, e também no Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele fala sobre o homem de bem. E deixa claro que a finalidade do Espiritismo, ao realizar a transformação moral do homem e da humanidade, é formar o homem de bem. Essa deve ser a nossa grande prioridade. Mesmo que a pessoa não fique no centro espírita, mesmo que ela não venha a se declarar espírita depois, o mais importante é que, com o contato com o espiritismo, ela se transforme e passe a ser uma pessoa do bem. Poderá ir até para outra doutrina filosófica religiosa,
Porque nós não queremos que todo mundo se transforme em espírita, mas que todos entendam a necessidade do caminho do bem, entendam o amar-nos uns aos outros. Mas por que nós temos que nos amar? Porque somos irmãos. O Espiritismo nos explica isso. Todos somos filhos de Deus. Ora, se temos o mesmo Pai em comum, nós somos irmãos. Se somos irmãos, nós estamos aqui nesta atual encarnação para realizarmos o aprendizado do amar o próximo. Tem que ser o nosso grande esforço. Por isso, os dirigentes da Casa Espírita precisam tomar muito cuidado, porque serviço assistencial, promoção social, mediunidade, tratamento espiritual, tudo isso faz parte dos serviços, das atividades que um centro espírita pode proporcionar a todas as pessoas que ali se encontram. Mas as prioridades estão no conhecimento da própria doutrina e estão na evangelização e nas atividades de caridade. Porque também não adianta conhecer o Espiritismo, proclamar o Espiritismo, levar a família para dentro do centro espírita, as crianças na evangelização, se nós, quando saímos do centro espírita, não conseguirmos nos movimentar a favor do próximo. Aí dizer, oh, isso aí é um problema das autoridades públicas. Eu já pago meus impostos. É um problema do governo. Não, é um problema nosso. Porque os outros são nossos irmãos. São pessoas, gente, espíritos reencarnados como nós. E é preciso lembrar que hoje estamos bem, mas amanhã podemos ser nós e vamos necessitar do auxílio dos outros. E agora, já que nós nunca auxiliamos, nós vamos nos queixar que não estão nos auxiliando, que as pessoas são egoístas, são indiferentes, mas eu não tenho sido, até este momento, egoísta e indiferente, embora me proclame espírita. Então, quando nós falamos sobre o espiritismo e que somos adeptos dessa doutrina, nós precisamos demonstrar isso pelo exemplo. Não basta simplesmente falar, porque o exemplo é que arrasta. Então, o centro espírita precisa proporcionar a todos aqueles que ali estão, sejam frequentadores eventuais, sejam pessoas que vão se engajar realmente no seu trabalho, o centro espírita precisa proporcionar a eles atividades que levem à promoção da caridade. E começando lá desde a criança, porque a criança precisa entender que nós temos, sim, diferenças sociais. Nós temos o problema da miséria, da pobreza, da injustiça social, e que tudo isso precisa ser minimizado através da caridade. Nós não podemos permitir que o próximo continue a sofrer. Os espíritos, lá em O Livro dos Espíritos, dizem que enquanto nós não praticarmos a lei de amor, enquanto nós não praticarmos os ensinos morais de Jesus, nós não podemos nos classificar como civilização. Nós somos apenas uma sociedade intelectualmente mais avançada, mas longe da verdadeira civilização. Isso nos leva, então, a entender que o centro espírita não pode ficar alheio à comunidade onde ele se situa. A sua vizinhança, o seu bairro. Porque o centro espírita é uma instituição social humana. E não é uma redoma isenta das coisas. E se estamos lá, nós precisamos também participar. Eu lembro aqui de uma casa espírita, aqui no Rio de Janeiro, que fica em frente a um condomínio imenso, enorme, realmente. E eles têm pouca frequência e, portanto, têm poucos trabalhadores, que é a famosa queixa que se conhece. Fui fazer a palestra lá, fiquei até admirado lá do condomínio, em frente ao centro espírita,
e disse a eles assim, aos dirigentes: alguma coisa vocês estão deixando de fazer. Tem alguma coisa. Porque, olha, tem um condomínio enorme, com milhares de pessoas, exatamente na frente do centro espírita. E vocês não conseguem captar ninguém do condomínio, não há ninguém que frequente aqui. Mas eu reparei uma coisa quando cheguei. Não tem placa na frente do prédio. Não tem nada para quem passa na rua ou olha dos apartamentos do condomínio que indique que aqui é uma casa espírita. Problema de comunicação pode estar aí acontecendo. Talvez vocês tenham que pensar, colocar uma placa, um letreiro, alguma coisa aí na frente. Não precisa ser um outdoor, nada dessas coisas. Mas algo que identifique. Bom, aqui é um centro espírita. E, claro, aproveita. Põe uma outra plaquinha ali, que possa ser bem visualizada, de repente até mesmo no portão, que informe os dias e horários de funcionamento em que o público pode frequentar. Então, as pessoas, lá da janela dos seus apartamentos no condomínio, e aquelas que estão circulando pela rua, vão saber que, olha, aqui é um centro espírita. Eu moro aqui há 20 anos e não sabia. Então, nós precisamos de pequenas coisas, neste caso de comunicação, para que nós possamos estar interagindo com a comunidade. O centro espírita pode se abrir quando, por exemplo, que é o que nós estamos enfrentando agora aqui na pandemia, ele pode se abrir para ser um posto de vacinação. Ou seja, fazer contato com as autoridades públicas, dizer, olha, nossa instituição, o físico está às ordens se houver necessidade. Porque aí nós estaremos fazendo o bem público, o bem coletivo. E nós temos que estar prontos para isso. E o centro espírita precisa ser, como dizia Paulo de Tarso, uma igreja viva. Ou seja, um organismo vivo, dinâmico. Relato aqui um caso. Fui convidado para fazer a palestra de aniversário de 50 anos de uma casa espírita. Eu já conhecia a casa de algumas outras vezes, e lá cheguei com bastante alegria, muito feliz, e eles haviam montado um painel na entrada do centro espírita, só com fotos. Conseguiu resgatar as fotos históricas do centro. Adoro ver isso. Parei lá no painel, estava olhando. Havia uma foto que mostrava, né, da porta de entrada do salão, né, então mostrava, era uma foto que pegava todo o salão do centro espírita. Depois que eu olhei todo o painel, conversando com as pessoas, adentrei ao salão. Mas quando adentrei o salão, tive aquele sentimento de déjà vu. Ou seja, eu já vi isso daqui. E aí voltei para o painel e procurei aquela foto e olhei com mais atenção. E aí descobri que, passados 50 anos, o piso do salão era o mesmo. As cadeiras do salão eram mesmas. A mesa era a mesma. O armário, havia um armário atrás da mesa, era o mesmo, e no mesmo lugar. Havia uma porta, que era a parte mais administrativa, e que dava para ver pela foto, e descobri que era a mesma porta. E detalhe, as paredes, assim como aquela porta, pintadas com as mesmas cores. Tudo igual. E a reunião começou. O dirigente, então, a fazer toda a apresentação, disse que o maior problema deles ali era de renovação de trabalhadores e de ter um público maior dentro da casa. Eu pensei lá com os meus botões. Aliás, isso é um ditado lá da minha bisavó, porque o ditado é muito antigo. Mas é claro que existem esses problemas, porque esta casa está parada no tempo. Isso ficou patente quando o dirigente, então, anunciou uma homenagem ao fundador daquela casa espírita e falou com bastante fé, saiu mesmo de dentro dele, que a alegria era imensa, porque aquela reunião, naquele dia, naquele horário, era
a primeira, foi a primeira reunião pública que foi inaugurada lá na casa. Ou seja, eles sempre tiveram reunião pública naquele dia, naquele horário, desde a sua inauguração, 50 anos antes. E que, em homenagem ao fundador, era a única reunião pública que a casa tinha. Eu quase caí da cadeira. Não é possível. Nós estamos no século XXI. A dinâmica da sociedade humana é outra. As demandas, os reclamos das novas gerações são outras. Como os jovens vão se fixar nessa casa que está parada no tempo? Ela está igualzinha ao que era 50 anos atrás. Então, lembremos que a casa espírita tem que ter dinamismo. Ela tem que estar ligada também aos tempos atuais, sem nunca perder as suas bases doutrinárias que estão nas obras de Allan Kardec. Isso é inegociável, mas isso não significa que não estejamos vivendo o século XXI e nem tenhamos o olhar para frente. Porque temos que ter esse olhar para o futuro. Hoje, não é nada demais que a casa espírita tenha uma rede Wi-Fi. Porque é uma coisa comum já na nossa vida. E isso facilita, por exemplo, que a reunião pública, que é presencial, mas que ela possa, ao mesmo tempo, ser transmitida via internet, seja através de um Facebook, de um YouTube, porque podemos fazer isso simultaneamente, presencial com online. São os tempos modernos. E o Centro Espírita manter um canal de vídeos no YouTube, em produção própria, não há nada. E hoje está muito facilitado, né? Um tripé e um celular, e você praticamente faz tudo. Então, o Centro Espírita não pode esquecer isso. Assim como não pode esquecer que a evangelização tem fundamentos pedagógicos que precisam ser estudados. Que não é possível evangelizar só na base da boa vontade. Que o estudo da doutrina espírita, os grupos de estudo, não são palestras. E que, portanto, é preciso que os coordenadores do estudo sejam dinâmicos, provocadores, eles sejam facilitadores do estudo, para que todos participem, possam fazer perguntas, tirar dúvidas, dar exemplos e assim por diante, enriquecendo. Aliás, por falar nisso, outra questão muito importante da casa espírita é a manutenção de uma biblioteca e livraria. Porque em Espiritismo estudamos muito. Nossa literatura é muito rica, desde para a criança, para o jovem, romances, obras de estudo e assim por diante. Então, há essa necessidade também de que todos aqueles que frequentam a casa espírita tenham acesso à literatura espírita. Também é muito importante o atendimento fraterno. Sabemos receber as pessoas, ouvi-las para confortá-las e orientá-las, sem querer resolver as suas situações. Mas é da máxima importância que façamos isso, porque hoje nós somos carentes emocionais. Nós precisamos urgentemente de termos visão do futuro, ideais mais profundos de vida. E o Espiritismo nos dá isso. Então, cuidado. Não podemos ter simplesmente uma reunião pública ou duas. O outro dia da semana funciona como uma reunião fechada, que é uma reunião mediúnica. Evangelização fica jogada lá num fim de semana, em que os dirigentes nem aparecem para olhar o que está acontecendo. Jovens são colocados só para fazer parte artística. Eu conheço o Espiritismo e frequentei o Centro Espírita desde a minha juventude, aliás, desde a minha adolescência. E dou graças a Deus aos dirigentes que encontrei pelo caminho, que desde aquela época me permitiram participar, que acreditaram em mim, que abriram as portas. E me transformei
no palestrante, no escritor, etc. Embora não seja grande coisa, mas foi graças justamente a eles entenderem isso, que é necessário dar a participação. O jovem não tem experiência, mas ele só vai ganhar experiência se for permitido que ele estude e trabalhe, que ele faça, sempre sob orientação, é óbvio, e aprendendo as bases que estão lá nas obras da codificação, as obras de Allan Kardec. Portanto, pensemos seriamente sobre a finalidade do Centro Espírita, o significado dele para a sociedade humana, nessa finalidade maior de realizar a transformação moral, de nos levar à espiritualização, primeira de nós mesmos e depois daqueles que convivem conosco, porque nós precisamos ser os grandes divulgadores da doutrina espírita, principalmente através do nosso exemplo. Então, com essas bases, sabendo qual é a finalidade da casa espírita, nós vamos, sim, paulatinamente minimizar os problemas que temos encontrado e os desvios doutrinários que às vezes acontecem. E como nos chama a atenção Allan Kardec, lá na introdução do livro dos Médiuns, a maioria dos problemas que nós encontramos na prática do espiritismo, eles derivam da ignorância dos seus princípios doutrinários. Por que isso? Falta de estudo. Porque não nos dedicamos efetivamente a estudar e compreender o espiritismo. E temos que lembrar que todos nós estamos aqui na Terra de passagem. Seremos substituídos, como, aliás, já substituímos aqueles que já partiram. O Centro Espírita não é nosso. Ele deve ser a nossa família, o espaço de convivência para colocarmos em prática as lições do Evangelho e as lições da espiritualidade maior. E assim, fazer a diferença. Ser luz onde ele se situa. Não importa como sejam suas dependências físicas, se pequenas, pobres, grandes, com todos os recursos, isso não importa. O que importa é que ele seja legítimo representante do Espiritismo e faça luz na comunidade em que ele se encontra, recebendo de braços abertos todos que adentrem através das suas portas. Quero deixar aqui o meu abraço a todos do Ivone Pereira, aí em Rio das Flores, e lembrando com muito carinho do nosso querido Augusto Marques de Freitas, esse grande amigo, esse batalhador do movimento espírita, e que ergueu o Centro Espírita Ivone Pereira, e a nossa Ivone Pereira, né? Essa companheira que nunca nos abandona, o seu trabalho maravilhoso de amparo, de consolo, de esclarecimento, especialmente nas questões do suicídio. A todos eles, o meu abraço, meu carinho, minhas vibrações de coração, porque aprendi muito e ainda aprendo, tanto com a nossa Ivone Pereira, quanto nosso querido Augusto, que agora se encontra aí na pátria espiritual. Meu abraço a todos, que vocês possam fazer mais 32 anos. Provavelmente eu não poderei fazer a palestra daqui a 32 anos, né? Mas estaremos juntos de coração, como espíritos, almas imortais que nós somos. Um grande abraço a todos. Nós te agradecemos aí a participação, de boa vontade, com todo o seu carinho aí nas suas palavras, e fazemos votos que o Senhor da vida te conceda aí muitos anos ainda para continuar nessa luta, no seu trabalho de divulgação da doutrina espírita, trabalhando também na área de educação, tão importante. Convidamos a todos aí a que se inscrevam, né, no nosso canal do Centro Espírita Ivone Pereira, né, que já tem bastante conteúdo lá disponível. E também conheçam, né, o canal do nosso amigo aí, Marcos Alberto Demário, né? Você quer falar alguma coisa a respeito, Marcos? Você já fez a divulgação.
É só colocar Marcos Demário lá no YouTube para conhecer também meu canal, com muitos vídeos também. Isso. Um grande abraço, então. Fica com Deus aí. Até uma próxima oportunidade que seja presencial, né? Se Deus quiser, né? Um abraço, então. Fica com Deus. Um grande abraço a você, Luiz, e a todos do Ivone Pereira. Muita paz. Nós que agradecemos. Bom dia, prezados irmãos. Hoje nos encontramos aqui para uma singela homenagem ao 32º aniversário do Centro Espírita Ivone Pereira. Por isso, trazemos aqui o primeiro livro dela, que foi editado pela Federação Espírita Brasileira, Nas Telas do Infinito. E também uma mensagem de Ivone Pereira. Essa página foi psicografada em reunião pública no CEIP de Rio das Flores, na noite de 8/7/1995, pelo médium René Peça, em palestra promovida pelo Centro Espírita Ivone Pereira, em comemoração à 35ª Semana Espírita de Valença. Atualíssima a mensagem. Meus amados servidores de Jesus, nesta noite de festa e de paz, os corações aqui reunidos foram convidados para o banquete celestial que o nosso meigo Jesus nos ofereceu há tantos séculos. Fomos convidados à transformação moral de nossos espíritos para a aquisição no bem e na certeza do auxílio do mundo maior. Na realização desta 35ª Semana Espírita de nossa querida e montanhosa Valença, reúnem-se os temas necessários para reflexões, no momento em que a nossa amada doutrina espírita sofre a maior interferência espiritual de espíritos sombrios para dissolver o movimento de amor idealizado pelo Mestre Nazareno. Temos hoje a responsabilidade de enumerar as causas principais deste mecanismo de interferência. A primeira é o próprio companheiro espírita que recebe todo o repositório de informações em uma casa espírita, mas que não o vivencia no dia a dia de sua existência. A vivência evangélica é o fator fundamental para o equilíbrio individual na busca da reforma íntima. A segunda é a persistência dos chamados donos dos centros espíritas, que não observam os conteúdos da codificação kardeciana, deixando-se levar pelos reflexos de modernidade das teorias espiritualistas, que jamais se aproximam do exercício da doutrina espírita. É necessário manter a integridade da casa espírita em todos os instantes. Os costumes do mundo podem variar, mas os ensinos de Jesus são permanentes. Observando a conduta do próximo, observemos a nossa própria conduta e façamos a pergunta interior: qual seria a ação de Jesus, o Mestre amado, numa situação semelhante? Lá fora ruge o animal feroz, mas dentro do templo espírita soa o brando cântico da paz. Lá fora temos o clamor dos homens contra os próprios irmãos, mas dentro do lar espírita
esperamos encontrar o laço familiar universal, transformando as criaturas. Lá fora, o som do desequilíbrio das informações e as modernas técnicas chamadas de pedagógicas coloca o ser informação em desequilíbrio, enquanto que na escola espírita o evangelho do meigo Senhor de nossas vidas deverá executar o processo de reciclagem do ontem, retirando por aspiração ativa as imperfeições e deixando as aptidões conquistadas com o reverencial do bem. Lá fora, a dor campeia por estradas escuras, sem o analgésico da esperança ou o bálsamo do equilíbrio, enquanto que o hospital espírita será composto das enfermarias sustentadas pelo amor e pela fé, dando aos assistidos encarnados e aos desencarnados a cura real do espírito. A casa espírita é o local de transformação do espírito calceta em busca do caminho, da verdade e da fé. Confiem no Cristo e executem o seu trabalho em todas as casas espíritas de nossa terra, a pátria do Evangelho. Ivone Pereira. Nós demos o nome Centro Espírita Ivone Pereira em razão dela ter nascido aqui em 24 de dezembro de 1900, no antigo sítio do Rapaqueixo. E também pelo fato dela ter participado da recuperação de uma obsessão muito cruel e pertinaz, a qual a minha esposa foi acometida, colocando-a na cama e com até possibilidade de ir com uma cadeira de roda. E lendo as obras de Ivone Pereira, um dia ela nos atendeu dentro da nossa casa e nós ficamos com esse dever moral de fundar o centro. Sabendo que ela tinha nascido aqui, nós partimos para a criação do centro, com muito sacrifício, perseguições, incompreensões, tudo como um teste, né? Para que nós pudéssemos ter esse prazer de fundar esse centro. Buscamos manter a psicosfera do Centro Espírita Ivone Pereira como a psicosfera de um local santo, que ela assim dizia. Como tal, essa psicosfera precisa ser preservada através dos frequentadores, com o exemplo dos dirigentes, no estudo da codificação de Kardec e também na preparação de todas as reuniões, que devem ter início na hora certa, com toda aquela preparação que o Espiritismo nos direciona, nos ensina.